Tem algumas informações gerais aí, eu não coloquei para aparecer uma de cada vez, porque eu fiz no iPad, então geralmente quando passa para outro computador muda tudo, é meio confuso aí, então sempre dá confusão. Então eu quis fazer da forma mais simples possível, para que todos pudessem acompanhar sem grandes problemas aqui na projeção. Mas veja aí, eu coloquei aí informações gerais, e a princípio fiz uma definição bem simplesinha, para que vocês comecem a se familiarizar com o tema, com a linguagem, com o que vai ser tratado aqui nesses dias. Cânones de Dort, conforme diz aí no slide, é o nome dado a um documento, ok? Cânones de Dort é o nome dado ao documento que foi produzido pelo Sínodo de Dordrecht, na Holanda, ok? Você pode ter acesso a esse documento, é fácil você acessá-lo na internet, algumas bíblias de estudo têm diversos credos cristãos e entre eles está lá os cânones de Dort. Se você tem a Bíblia de Genebra, é uma Bíblia bastante conhecida no meio reformado, se você tem a Bíblia de Genebra, no finalzinho dela tem ali os cânones de Dort, você pode ler, não é um documento extenso, é um documento relativamente curto, comparativamente curto, e você pode ler e conhecer bem aí esse documento. Então veja aí, o segundo item fala assim, esse sínodo, o sínodo de Dordrecht, ou sínodo de Dort, você pode falar como você quiser, Dort é mais fácil de falar, né? É um sínodo nacional, se reuniu na Holanda, como está dizendo aí no item 1, teve 154 sessões realizadas no período que foi de 13 de novembro de 1618 a 9 de maio de 1619, ok? Então foram vários meses aí de reunião e 154 sessões para chegar nesse documento, que é um documento de valor histórico-teológico muito grande, que ditou aí os rumos do pensamento teológico da Igreja Reformada na Holanda e, a partir dali, a Igreja Reformada em todo o mundo. Terceiro item aí, o sínodo se reuniu para definir os pontos principais da doutrina reformada num campo específico, no campo da soteriologia. O que é a soteriologia? É a doutrina acerca da salvação. O que a Bíblia ensina sobre a salvação. Isso, tudo, o conjunto de verdades que a Bíblia enuncia acerca da salvação é chamado de soteriologia. A soteriologia neotestamentária é uma soteriologia em alguns aspectos simples, em outros aspectos bastante complexa. Como o homem é salvo? Nós aprendemos com muita simplicidade na Bíblia, no Novo Testamento, e nós ensinamos até para as crianças. Nós aprendemos na Bíblia que para o homem ser salvo, basta ele crer em Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Essa fé que ele deposita em Jesus Cristo não é meramente uma anuência mental em face da existência do Jesus histórico, mas é um passo de confiança. É uma fé em que ele confia que Jesus Cristo é o seu Salvador, que morreu na cruz como seu substituto em seu lugar para pagar pelos seus pecados como substituto que ele é. Então, o homem que crê em Jesus Cristo e crê nessa sua obra, naquilo que ele realizou como substituto, esse homem é salvo. Isso é simples. A soteriologia nesse aspecto neotestamentário é muito simples. Mas existem elementos da soteriologia que são mais complexos. São fatores, são itens da soteriologia que começam a mexer um pouquinho mais, desafiar um pouco mais o nosso intelecto. O apóstolo Paulo, quando ele escreve em Romanos 8 acerca da salvação, ele fala, os que de antemão conheceu, a estes também predestinou, e aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou, a estes também justificou, aos que justificou, a estes também glorificou. Ele menciona esses verbos todos, ele alista esses verbos todos, e alguns deles são verbos que nos deixam intrigados. Por exemplo, os que de antemão conheceu. O que significa isso? Grande parte do debate entre arminianos e calvinistas diz respeito a essa expressão, os que de antemão conheceu. Porque há elementos na soteriologia arminiana que se apoiam fortemente nessa frase. Os que de antemão conheceu,
para defender alguns pressupostos. Os calvinistas entendem isso de uma outra maneira. O que significa predestinou? São conceitos que começam a mexer um pouco mais, desafiar um pouco mais o nosso intelecto. Os arminianos vão dizer, olha, predestinar significa isto, e veremos aí ao longo desses dias. O calvinista dirá, predestinar não significa isso. Nós olhamos para a Bíblia e encontramos outras informações sobre esse assunto, e não é isso aí que vocês estão dizendo. Então, alguns aspectos da soteriologia são muito desafiadores, e o Sínodo de Dort ele lidou com esses aspectos, especialmente com os aspectos mais desafiadores, mais controvertidos da soteriologia. Até porque os teólogos da Holanda, calvinistas da Holanda, foram desafiados a fazer isso por causa das propostas de um professor, pastor, chamado Jacobus Arminius, que trouxe algumas propostas, começou a apresentar algumas propostas teológicas diferentes daquilo que era o credo oficial da Igreja Reformada Holandesa. Muito bem, prosseguindo aí, olha aí, mais algumas informações aí gerais aí. A necessidade do debate, da reunião desse sínodo aí, para discutir essas questões soteriológicas, se impôs por causa das ideias de Jacó Armínio. Olha aí, viveu de 1560 a 1609. Note que ele morreu antes do Sínodo de Dort. Ele não viu o Sínodo de Dort, não compareceu no Sínodo de Dort, a não ser que fizesse uma sessão espírita lá, né? o que não aconteceria em hipótese nenhuma. Né? Mas ele não soube desse Sínodo, até porque morreu bastante tempo antes, morreu novo até, morreu com 49 anos de idade, morreu jovem ainda. Né? Mas ele propôs ideias que tiveram que ser debatidas, que tiveram que ser tratadas nessa grande reunião, nessa grande assembleia que foi o Sínodo de Dort na Holanda. As propostas de Jacó Armínio impuseram essa necessidade do Sínodo discutir isso, e também as propostas de seus seguidores. Aí sim nós temos seguidores de Jacó Armínio comparecendo e se fazendo presentes aí nessa reunião aí. Conhecidos mais tarde como remonstrantes. Por que eles se chamam remonstrantes? Por que eles recebem esse título, remonstrantes? Porque eles produziram um documento em 1610, um ano depois da morte de Jacó Armínio, um documento chamado Remonstrância. Remonstrância significaria basicamente um protesto. Eles queriam que houvesse uma reconsideração de conceitos teológicos abraçados pela igreja holandesa e que estavam presentes na confissão belga e no catecismo de Heidelberg. Eles olhavam para esses documentos e diziam assim, olha, nós precisamos reformular esses documentos porque existem conceitos nesses documentos que não estão corretos. Armínio levantou essa bola, Armínio apontou a necessidade de reforma desses documentos, de uma mudança nesses documentos, de uma revisão desses documentos, e ele estava certo. Esses documentos precisam ser revistos. Nós temos que mudar algumas coisas lá. E o Sínodo de Dort disse não. Os delegados de Dort, os pastores de Dort, os teólogos de Dort disseram não. Esses documentos, eles não devem ser alterados, eles estão de acordo com a Sagrada Escritura, e aí então surge aí a necessidade de definir isso de uma vez por todas. Então, em primeiro lugar, os remonstrantes, 8 anos antes de Dort se reunir, eles apresentaram ali a remonstrância. E na remonstrância, nesse documento de protesto, eles propunham 5 teses, que nós veremos daqui a pouquinho, e essas 5 teses exigiam uma resposta da igreja calvinista, da igreja holandesa. E a igreja holandesa, então, deu essa resposta como? Através dessa reunião do Sínodo de Dort e da produção desse documento que nós chamamos aí de Cânones de Dort. Olha o que aconteceu no final, olha o desfecho da coisa aí. O Sínodo, sendo calvinista, claro, a igreja era calvinista, o país praticamente era calvinista, eu vou dizer já por quê. A Holanda inteira praticamente era calvinista. Por quê? Já vamos ver. O Sínodo, sendo calvinista, condenou o arminianismo. Ok?
E a condenação foi uma condenação severa. Como resultado, os pastores e mestres arminianos foram depostos e banidos do país. Eu vou falar, nossa, mas isso aí está parecendo a Inquisição Católica. Quanta maldade, né? Os calvinistas são cruéis, né? Por que será que as medidas foram tão severas? As medidas foram muito severas por questões políticas, não políticas eclesiásticas, não é isso. Por razões políticas no âmbito secular mesmo, em virtude de certas relações internacionais. Por isso, a decisão de Dort foi assim tão severa e os pastores foram depostos, os arminianos foram depostos dos seus cargos como pastores e banidos do país. Ok? Bom, isso não durou para sempre, né? Houve depois aí um afrouxamento. Olha o que aconteceu na sequência. Depois da expulsão deles, os arminianos, com a mudança do governo holandês, morreu Maurício de Nassau, era um príncipe calvinista, defensor, inclusive, um defensor militar do calvinismo. Era um príncipe guerreiro. E ele defendeu o calvinismo e a sua política contra os arminianos foi bastante severa. Depois que ele morreu, houve uma mudança no governo, evidentemente, e aí os arminianos puderam retornar em 1625. E então, o que eles fizeram? Claro, onde você vai, você leva suas ideias. E então disseminaram princípios de liberdade religiosa na Holanda, não que na Holanda não houvesse liberdade religiosa. Na verdade, os arminianos só foram expulsos da Holanda por razões que eu vou falar daqui a pouco. Mas havia liberdade religiosa na Holanda. Os anabatistas, por exemplo, eles se reuniam ali na Holanda, tinham seus cultos ali na Holanda, não tinha problema nenhum. E em outros lugares eles eram perseguidos. Católicos, eventualmente podiam ter lá as suas práticas ali, esses com uma certa desconfiança maior também, mas havia liberdade religiosa lá. Eles voltaram, realçaram esses princípios aí e também fizeram algumas propostas de teologia liberal. Estamos falando do século XVII, estamos falando da época em que começa um movimento chamado racionalismo, iluminismo, século XVII, século XVIII. Começam algumas inclinações na teologia no sentido de rejeitar tudo aquilo que não é aceito pela razão. Tudo que não passa pelo crivo da razão, o racionalismo, o iluminismo tende a rejeitar. E essa época aqui é uma época em que os teólogos estão muito preocupados em fazer com que a teologia faça sentido do ponto de vista racional. E os arminianos, em especial, têm muito essa preocupação. A teologia tem que caber na minha cabeça. A teologia tem que ter lógica, ela tem que fazer sentido. Então, se você pega os escritos de João Calvino, você vai ver João Calvino sempre falando sobre os secretos desígnios de Deus, as coisas que Deus deixou ali de tal forma que nós não podemos conhecer. Calvino fala sobre a douta ignorância. É uma expressão que ele usa. O que é douta ignorância? É a ignorância de quem estudou e não encontrou respostas. Calvino fala sobre tudo isso aí, dizendo, olha, existem elementos na teologia neotestamentária que são obscuros, que nós não conseguimos explicar. E os calvinistas em geral fazem isso. É muito comum o calvinista dizer assim, olha, e esse aí é um dilema, é uma tensão que a nossa mente não consegue dissolver, não consegue diluir. É muito comum os calvinistas fazerem isso quando eles chegam em certos pontos, em certas fronteiras da revelação. Quando a revelação para de falar. Quando a Bíblia para de falar, quando a revelação para de iluminar, então o calvinista para. Ele não prossegue o seu discurso. Ele diz, olha, isso aqui eu já não sei. Alguém pergunta para o calvinista, por que Deus escolheu um, não escolheu outro? Ele fala, isso aqui já é um terreno escuro.
Isso aqui a Bíblia não revela, a lanterna da revelação não ilumina essa questão. Então eu não sei, eu não posso te responder, isso aí está guardado nos secretos desígnios de Deus. Os arminianos, eles zombam disso. Eles falam, sempre que os calvinistas ficam apertados, eles correm para isso aí. Eles dizem que isso é mistério, isso é segredo. Mas não é. Essa questão é uma questão relacionada a uma visão específica da verdade. Os calvinistas entendem que realmente a mente de Deus, por ser imensa, não pode ser conhecida plenamente. E nem pode ser colocada num livro, por maior que o livro seja. Eu não tenho na Bíblia tudo que há na mente de Deus, porque a sua mente é infinita. Eu não tenho na Bíblia todas as respostas a todos os segredos e a todos os mistérios e a todos os desígnios escondidos no coração divino. Não tenho isso. E nós sabemos disso, a imensidão de Deus. Nós não temos tudo lá. Já o arminiano, ele entende que nós podemos ter esses acessos. E a teologia, ela tem que fazer algum sentido do ponto de vista racional. Então, por isso, surgiram mais tarde os arminianos da mente. São arminianos liberais. Tudo aquilo que a razão não aceita é rejeitado. Então, nessa época, século XVII, depois ainda mais forte no século XVIII, né, alguns teólogos, especialmente de vertente arminiana, vão propor uma teologia mais liberal. Ou seja, rejeição de milagres, porque a razão não aceita milagres. Rejeição de conceitos como inferno. O inferno não faz sentido do ponto de vista lógico. Rejeição de ressurreição, divindade de Jesus, essas coisas, nascimento virginal, essas coisas não fazem sentido do ponto de vista do raciocínio. Então o racionalismo rejeita tudo isso. E há teólogos liberais que começam a expor suas ideias nessa época, e isso se prolonga e vem até hoje. Temos teólogos liberais até hoje em todas as denominações que há por aí. Ok? O arminianismo, então, ele voltou para a Holanda e difundindo ideias de liberdade religiosa, que não foi invenção deles, já existia lá, mas também algumas propostas de teologia liberal que no século XVIII, especialmente, vão crescer bastante e até hoje vão prejudicar a igreja cristã. No último item aí, o arminianismo entrou na Inglaterra, onde ganhou força graças ao reavivamento metodista de John Wesley, o conhecido John Wesley, grande evangelista arminiano. Ele abraçava uma teologia arminiana. E de lá da Inglaterra, graças ao reavivamento metodista de John Wesley, o arminianismo se espalhou para a América, chegou até a América, Estados Unidos, e se espalhou por toda parte, inclusive no Brasil, a igreja é predominantemente arminiana. No Brasil, as igrejas de convicção calvinista são a minoria. É diferente da época da Reforma. Na época da Reforma, o que predominava eram os conceitos que a gente conhece hoje como conceitos calvinistas. Hoje em dia não, hoje o que predomina mais nas denominações de um modo geral aí, com exceção talvez da IPB, talvez com exceção da Igreja Presbiteriana do Brasil, o que predomina no meio evangélico são os conceitos da teologia arminiana. Muito bem, estou correndo muito? Não? Está dando para acompanhar isso aqui? Não está confuso? Não? Ok. Vamos mais um pouquinho então aí. Olha só. Outro fator importante aqui. E é aqui que entra aquela questão da severidade com que os arminianos foram tratados. Olha só, a questão política. Dá uma olhadinha como isso aqui, a importância disso aqui para os rumos do Sínodo de Dort. Olha só. A reforma na Holanda, que é onde o Sínodo de Dort aconteceu, a reforma na Holanda incluiu a heróica guerra de emancipação do jugo espanhol. Nessa época, a Espanha era uma grande potência mundial. E a Holanda, nessa época, era uma espécie de estado vassalo
da Espanha. Os espanhóis, eles eram os dominadores da Holanda. A Holanda era um estado vassalo, dominado pela Espanha. Qual era a religião dominante da Espanha? Religião dominante, assim, uma religião dominante e que os espanhóis abraçavam com total rigidez. Qual era? Alguém aqui é descendente de espanhol? Lembra da religião da sua avó? Gente, é um catolicismo extremamente severo, rígido. Por quê? Porque a Espanha, ela foi dominada pelo Islã durante 800 anos. Foram 800 anos de domínio islâmico na Península Ibérica. Os espanhóis tiveram que lutar durante 800 anos para expulsar os muçulmanos da península. E quando eles conseguiram expulsar os muçulmanos da Península Ibérica, em 1492, foi a queda de Granada, o último bastião islâmico na Espanha. Quando eles conseguiram, os reis católicos, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, quando eles conseguiram expulsar os muçulmanos, o catolicismo então tinha se tornado uma religião a qual os espanhóis haviam se apegado intensamente. Tanto que você não vê um reformador espanhol. Teve reformador espanhol? Teve. Teve gente com ideias luteranas na Espanha? Teve sim. Mas não prosperou, não prosseguiu. Por quê? Eles eram perseguidos pela própria Inquisição espanhola e eram presos e mortos. Então você não vê uma igreja reformada na Espanha. Você não vê reformadores se destacando como reformadores espanhóis. Não tem jeito. É muito rígido o catolicismo. A Espanha é apegada ao catolicismo. Por quê? Porque tiveram que lutar 800 anos para impor a sua religião ali naquela região. Então, a Espanha, sendo católica, ela olhava para a Holanda e a Holanda tinha uma igreja reformada. Agora, como um país olhava o outro, então? Para os holandeses, o catolicismo era a religião dos inimigos. Os holandeses olhavam para os espanhóis e diziam: a religião deles, o catolicismo, é a religião dos inimigos. Então, se você fosse católico, o meu conselho seria o seguinte: não more na Holanda. Agora tudo bem, agora não. Mas na época, olha, é bom você ficar na Espanha. E se você é protestante, não vá morar na Espanha. É bom você ficar na Holanda. Então, porque havia uma forte associação da política com a religião. Os espanhóis são católicos, os holandeses são protestantes, são reformados, são calvinistas os holandeses. Os holandeses abraçaram o calvinismo graças à influência de pessoas que chegaram ali, trazendo essa fé, anunciando essa mensagem vindos da Suíça, ali pertinho. Agora, a Espanha não. Então há aí um conflito político-religioso. Quem é calvinista é patriota. Quem não é calvinista é, no mínimo, suspeito de traição à pátria. No mínimo. Você é calvinista? Eu estou pensando, esse cara aí é suspeito de traição. Esse cara aí, será que ele está indo para o lado dos espanhóis? Será que ele tem alguma tendência para o catolicismo? Então, há essa desconfiança. Muito bem. Olha só então. A reforma na Holanda incluiu a heróica guerra de emancipação do jugo espanhol e enfrentou o derramamento de sangue e martírio sob Carlos V e Filipe II na Guerra dos 80 anos. Olha a guerra, ela vai de 1568 até 1648. Quando o Sínodo de Dort se reuniu, em 1618 e 1619, ainda havia conflito com os espanhóis.
Os holandeses querendo a independência. E os espanhóis entravam na Holanda, faziam incursões na Holanda, atacavam cidades e matavam pessoas com uma crueldade terrível. Os espanhóis sempre foram muito cruéis contra os seus inimigos. É só você olhar os índios da América Latina. Como é que os espanhóis tratavam os índios da América Latina nessa época aqui? Como é que eles tratavam? Com as lâminas de suas espadas feitas com aço de Toledo, que bastava um golpe para cortar um membro do corpo. Eles eram extremamente cruéis. Por quê? Porque desenvolveram o seu catolicismo debaixo de guerra. Contra quem? Contra os muçulmanos. Então, o catolicismo espanhol era fortemente belicoso. Eles lutavam. O santo padroeiro dos espanhóis era um santo guerreiro. Era Santiago Matamouros. Olha o nome do santo. Isso é o nome de santo? Geralmente santo chama, né, São Benedito da Paixão. Não, esse é Santiago Matamouros. E sabe como era a estátua? Era ele num cavalo pisando em cima dos mouros, gritando, com uma espada na mão. E os mouros esmagados pelas patas do cavalo, e ele ali, matando os mouros ali. Esse era o santo. Que raio de santo é esse? Todo santo está lá, com a carinha bonitinha, né, fazendo assim. Tudo. Esse não. Esse era o santo guerreiro. Então, o catolicismo espanhol nessa época era fortemente severo. Quando eles entravam na Holanda, para reprimir rebeliões, eles eram muito cruéis. Para vocês terem uma ideia, a família todinha de Armínio foi morta pelos espanhóis. Os pais dele foram mortos, os pais, os irmãos. Os filhos não, porque foi mais tarde. Mas a família de Armínio, ele foi vítima disso. Ele ficou sozinho. Mataram seus pais, seus parentes todos. Invadiram a cidade onde eles moravam, mataram todos, mulheres, velhos, tudo. Então, note bem, nessa época, falar da Espanha ou do catolicismo, isso fazia o coração das pessoas, o sangue das pessoas ferver dentro deles. Porque eles tinham perdido familiares. Eles tinham sofrido com a fome, com a desgraça da guerra trazida pelos espanhóis. E isso, gente, na época do sínodo, por 50 anos. Mais de 50 anos. Então, um sofrimento enorme. Então, eles tinham esse rancor aí contra tudo que não era calvinista. Ah, você não é calvinista? Você é suspeito de traição à pátria. Muito bem, olha só. Somente mais tarde, a União de Utrecht, na Holanda, das 7 províncias do norte, formada em 1579, foi relutantemente reconhecida pela Espanha em 1609, ali na época em que Armínio morreu. A guerra, porém, só terminou em 1648, a coisa continuou pesada lá. A Inglaterra interferiu, né? A Inglaterra mandava soldados para apoiar quem? Quem a Inglaterra apoiava? A Inglaterra queria que a Espanha se enfraquecesse. Né? Em 1588, a Espanha tentou atacar a Inglaterra com a armada invencível. Uma frota imensa de navios ali, que era considerada a armada invencível. Só que a Inglaterra ganhou a batalha, porque usaram navios mais velozes e conseguiu então destruir a armada invencível, e veio uma tempestade também. E uma tempestade também destruiu a armada espanhola. E aí então, a Inglaterra, tendo a Espanha como inimiga, apoiava quem? Apoiava a Holanda. Então, a Inglaterra apoiando a Holanda, por quê? Porque eles são crentes, são irmãos na fé. Não, não é isso. Não é porque são irmãos na fé. Eu estou apoiando a Holanda lá, eu estou apoiando os calvinistas, porque a Espanha católica é minha inimiga, eu quero que ela quebre, eu quero que ela vá à falência. E foi, né? Você vê, a Espanha hoje é um país, não é um país tão rico, tão poderoso como era antigamente. Naquela época, a Espanha era uma potência. Dominava os mares, né? A descoberta da América, dominava tudo a Espanha. Mas isso tudo foi se enfraquecendo. Depois da derrota da armada invencível, a Espanha começou a perder força. E a Holanda conseguiu independência. Tudo nessa época de Armínio aí. Tudo nessa época do Sínodo de Dort.
tudo isso está acontecendo. Você não pode pegar o sínodo de Dort e isolar ali, os calvinistas brigando com o arminiano. Não, tinha mais questões por trás daquilo tudo. Era muito mais complexo. Olha só o que acontece aí no item 3. A visão da Espanha católica como um inimigo da pátria fez dos calvinistas o partido nacional. Nós somos calvinistas, logo nós somos o quê? Patriotas. Calvinista é patriota. Você é católico? O que é católico? Eu sou patriota, rapaz. Eu sou holandês patriota, eu sou calvinista. A questão não era só religião. A questão era fidelidade à pátria. E tem um telefone tocando aqui. Não sei de quê. Não sei se é urgente, desculpe chamando. Às vezes é alguma coisa urgente. Havia essa conexão entre a fé que você abraçava e a sua fidelidade patriótica. Os calvinistas, então, se tornaram um partido nacional e muito mais popular. O povão estava do lado de quem? O povão que sofria com os espanhóis na guerra. De que lado o povão estava? Do lado dos calvinistas. Claro. O povão tinha sofrido na mão dos espanhóis. Católico é espanhol. Católico é espanhol. Eu gosto do catolicismo? Não. Catolicismo é coisa de espanhol. Catolicismo é coisa de espanhol. E espanhol é ruim. Eu não quero amizade. Eu não quero nem chegar perto de espanhol. Aí ele é calvinista. É calvinista? A calvinista é holandês. Então, eu sou calvinista também. Às vezes podia ser a pessoa nem entendesse nada, mas eu sou calvinista. Eu sou calvinista. Se definia lá porque tinha bronca dos espanhóis. Já os arminianos, olha o que acontece aqui. Olha só o que acontece aqui. Os arminianos eram católicos? Não. Mas na cabeça dos holandeses, eles também não eram calvinistas. Então, no mínimo, eram suspeitos. Note bem, qual é a marca principal do calvinismo? É o monergismo. O que o homem faz para ser salvo? Nada. Ele somente crê. Já o arminianismo é sinergista, o homem faz a sua parte. E o catolicismo é o quê? Catolicismo é sinergista. Você tem que fazer a sua parte. Vocês nunca conversaram com um católico? O que ele fala? Você tem que fazer a sua parte para ser salvo. O que eu tenho que fazer para ir para o céu? Não, Deus salva a gente, mas você também tem que fazer a sua parte. E o que os arminianos falam também? Você já conversou com os arminianos evangélicos? O que eles falam também? Deus salva pela fé, tudo, mas você tem que fazer a sua parte. Olha lá. Não tem uma aproximação? Aí você fala com o calvinista. O que tem que fazer para ser salvo? Nada, você tem que crer em Cristo apenas. Mas você não tem que fazer a sua parte? Não. Jesus fez tudo já por mim. Mas como assim? Não tem que fazer nada? Não, tem que crer apenas. Ele já fez tudo por mim. Eu não tenho que fazer a minha parte. Então, essa noção de sinergismo, de cooperar com a salvação, de usar o seu próprio livre-arbítrio, de que a fé, ela é uma opção humana. A fé é uma opção humana. A pessoa ela pode tomar essa decisão se ela quiser a partir dela mesma. Isso tudo fazia com que o arminianismo se aproximasse muito das definições católico-romanas. Então o arminianismo passou a ser visto como uma religião, uma vertente doutrinária que flertava com a fé dos católicos inimigos, dos espanhóis inimigos. Ok? Os arminianos, falando aqui, afastando-se do modelo reformado, eram vistos como simpatizantes da religião do inimigo. Ok? E olha só o que aconteceu também. Olha só o azar. Ademais, além disso, os líderes políticos na Holanda que tinham inclinações arminianas e que eram arminianos, mencionando aí o Johan van Olden Barneveld,
e o mais famoso Hugo Grotius, esses dois, eles eram simpáticos à Espanha. Eles não odiavam a Espanha. Eles tinham um discurso mais moderado, mais simpático à Espanha. Eles foram considerados suspeitos de traição. Olha o que eles fizeram, por negociar uma trégua com a Espanha, sendo condenados um à morte. O primeiro foi morto, foi decapitado, e o outro à prisão perpétua. Ele foi condenado à prisão perpétua, depois foi julgado novamente, aí ele foi preso, aí conseguiu fugir e viveu o resto da vida dele fugindo. Hugo Grotius. Muito bem, então isso é importante. Agora a gente consegue entender por que o Sínodo de Dort expulsou os arminianos. Depôs os arminianos e expulsou os arminianos, os pastores arminianos, os mestres arminianos. Por quê? Porque eles eram vistos não somente como pessoas desleais ao credo reformado, ou aos símbolos de fé reformados, a confissão belga e o catecismo de Heidelberg. Eles não eram somente pessoas que não eram fiéis a esses símbolos de fé. Eles eram também vistos como pessoas que flertavam com a religião dos espanhóis. Muito bem, essa é a causa da severidade e essa é a causa pela qual o sínodo tinha que se posicionar. Havia necessidade do sínodo se posicionar. Nós somos calvinistas. Não existe nada em nós que nos aproxime da religião errada, absurda dos espanhóis. Não temos nada que ver com eles. E os calvinistas tinham raiva mesmo dos espanhóis e os espanhóis tinham muita raiva dos calvinistas. Acho que até hoje é assim, né? Não mudou muita coisa, não. Muito bem. Aqui está meio... Não sei se saiu... Ah, não saiu lá em cima, lá? Deixa eu ver se... Aqui é a questão... Não aparece aqui, mas é a questão teológica central. Outra razão pela qual o sínodo aconteceu. E aqui é a razão teológica central. E aqui é meio chato isso aqui. Isso aqui é chato. É insuportável isso aqui. Eu acho isso aqui uma bobagem, para ser sincero. Para ser sincero, eu acho que isso aqui é uma grande bobagem. Isso aqui inventaram isso aqui só para criar problema. Porque não tem fundamento na Bíblia nenhum isso aqui. Isso aqui é pura invenção. É o debate supralapsarianismo versus infralapsarianismo. O que é isso? Esse nome imenso, esse palavrão que aparece aí. Né? O que é isso aí? Já ouviram falar disso? Supralapsarianismo. O pessoal pergunta para mim, você é supra ou infra? Eu falo, olha, sai da minha frente. Eu tenho mais o que fazer. Tenho mais o que fazer. Eu não me incomode com bobagens, né? Não tem relevância nenhuma isso aqui. O que acontece? O que acontece é que houve um teólogo holandês, o Theodoro Beza. Ele propôs, ele começou a apresentar uma associação da filosofia com a teologia que era diferente das propostas anteriores a ele. Vocês devem saber, devem se lembrar dos tempos de escola, da diferença entre platonismo e aristotelismo. Vocês se lembram da diferença? Lembra o que é platonismo e o que é aristotelismo? Aquelas aulas você fala, para que serve isso aqui, né? O que eu vou fazer com isso? Né? Eu preciso ganhar o meu pão de cada dia, isso aqui não vai me ajudar em nada se eu sou platônico, se eu sou aristotélico, que diferença faz isso para mim, né? Talvez você tenha razão em muita coisa, né? Mas é impressionante como essas coisas afetaram o mundo. Afetaram o mundo, a história do mundo, a história das nações e tudo. No platonismo, se você estudou, você vai se lembrar, existe o mundo das ideias, o mundo ideal. E este mundo aqui é somente um reflexo do mundo perfeito, do mundo dos universais. Aqui é o mundo das res, das coisas. E existe o mundo dos universais, que está fora daqui. Esse mundo dos universais, ele é o mundo real, autêntico, verdadeiro. Isso aqui que nós vivemos são apenas sombras de realidades muito mais palpáveis que está nesse mundo
ideal, no mundo das ideias ou no mundo ideal. Esse é o platonismo. A ortodoxia cristã tende a andar muito próxima do platonismo. Se você estudar Agostinho, por exemplo, você vai ver que Agostinho ele tem uma forte inclinação para o que é chamado de neoplatonismo, que é um platonismo que se desenvolveu no segundo século da era cristã, com um filósofo chamado Plotino. Ele gosta do neoplatonismo, ele se deixa influenciar pelo platonismo e ele desenvolve inclusive uma teodiceia, uma explicação acerca da origem do mal e da existência do mal no mundo a partir de ideias claramente neoplatônicas. Ele faz isso. Né? Então, e a gente olha, quando a gente compara um pouquinho assim o Novo Testamento com a filosofia neoplatônica, nós nos sentimos um pouco mais à vontade com o platonismo do que com outras vertentes filosóficas. O livro de Hebreus, por exemplo, fala que o tabernáculo apresentava sombras de realidades muito maiores e celestes. Você olha e fala, nossa, que cheiro de... Você cheira assim o texto, né? Nossa, que cheirinho de platonismo aqui, né? Aqui, sombras, né? De uma realidade celeste, celestial, né? Lembra um pouquinho, né? Então, os teólogos ortodoxos, os reformadores, eles tinham uma inclinação mais para o platonismo. E tudo bem, desde que você não deixe que certos pressupostos de Platão sobreponham a Escritura, coisa que eles não deixaram acontecer. Né? Por exemplo, a reencarnação. Isso é uma ideia platônica. Eles não deixaram, não acolheram isso de Platão, de jeito nenhum. O que predomina na visão teológica ortodoxa é mais a ideia de uma realidade muito mais densa, muito mais autêntica, perene, sólida do que esta aqui. Isto aqui sendo apenas um mundo de reflexos, né? Um mundo passageiro. Agora, na visão aristotélica não é assim. No aristotelismo, os universais não estão no mundo lá fora das ideias. Os universais estão nas coisas. Lembra que eu falei? As coisas no platonismo, elas são um reflexo aqui dos universais lá fora. As coisas aqui são um reflexo dos universais. No aristotelismo não é assim. No aristotelismo, as coisas, elas contêm os universais. Os universais estão nas coisas. Estão dentro delas. Então, o que acontece? Os universais são mais acessíveis. Por que a Igreja Católica adota transubstanciação? Ele pega a hóstia e fala, o corpo de Cristo está aqui. O que é isso? Sabe o que é isso? Isso aí não é teologia. O corpo de Cristo é isso aqui. Isso aí não é teologia. Isso aí é aristotelismo. Então, aquele corpo que está lá no céu, está aqui. Você come ele. Você come esse corpo. Isso é aristotelismo. São os universais na coisa. Agora, o que acontece com a cabeça do teólogo aristotélico? O teólogo platônico, ele pensa assim, existem coisas que eu não sei explicar, que estão fora do meu alcance. Está num mundo ao qual eu não tenho acesso. Agora, e o teólogo aristotélico? O que ele pensa? Tudo eu posso explicar. Tudo eu consigo explicar. Está tudo aqui. Eu vou achar a resposta. Eu vou explicar. O aristotélico, ele não quer deixar brechas na teologia. Então Calvino fala assim, olha, isso não tem resposta. O arminiano fala, tem sim, eu sei, eu vou achar. Eu vou explicar. Calvino fala assim, olha, nós temos que abraçar a douta ignorância. Existem mistérios não revelados. Não, isso aí tem que fazer sentido, tem que satisfazer a lógica, eu vou explicar, isso aí é assim.
E ponto final. Eu não aceito a ideia de que eu tenho que parar e ficar sem resposta. Se duas coisas não fecham, eu vou rejeitar. O homem é responsável pelos seus pecados? É. Deus decreta todas as coisas? Sim. Espera aí. Não está fazendo sentido. Se Deus decreta todas as coisas, o homem não pode ser responsável pelos seus pecados. Deus decretou tudo. Não faz sentido. Então, eu vou ter que rejeitar uma das duas coisas. Ou eu vou rejeitar que o homem é responsável, ou eu vou rejeitar que Deus decreta tudo. O que eu vou rejeitar? Eu vou rejeitar que Deus decreta tudo. Agora faz sentido. Agora eu expliquei. Deus não decreta tudo. Agora fechou. Agora a teologia está redondinha, bonitinha, certinha, não tem mais problema nenhum para mim. Agora ela cabe na minha cabeça. Aí eu vou na Bíblia e eu aprendo que Deus decreta tudo. O texto bíblico não está batendo com a minha teologia. O que eu faço então com o texto bíblico? Eu vou reexplicar ele. Eu vou pegar, não, peraí, esse texto aqui, essa palavra, essa frase, o contexto, na época, o autor, e eu vou dar uma explicação para tentar fazer ele dizer aquilo que ele precisa dizer para mim. Ele tem que dizer aquilo que cabe na minha cabeça, que justifica uma teologia razoável. E ele vai fazer isso. Então você vê o arminiano pegando Romanos 9, meu Deus do céu. E que é aquilo? Você não tem noção do que ele faz. Ele pega Romanos 9, que fala sobre a eleição incondicional. Meu Deus. Ele fala coisas. Você fala, mas onde você está? Que página que você está? Você fala, peraí, mas onde você está lendo? Onde você está lendo isso aí? Onde você está vendo isso? E ele vê, ele não. E aí, quando ele termina o trabalho dele, que é uma construção absolutamente imposta ao texto, ele fala, olha aí, que maravilhoso. Como a palavra de Deus é maravilhosa. Como tudo se encaixa bem. Você fala, mas isso aí não está escrito aqui. Você inventou essa explicação. Você colocou isso aqui. Isso não está aqui. O Armínio ele escreveu uma carta explicando Romanos 9 para um amigo. Estava comentando com o pastor Fernando lá atrás. O Armínio escreveu uma carta para um amigo explicando Romanos 9. Meu Deus, o que é aquilo? Ele fala que o tema de Romanos 9, de 1 a 23, não é a eleição. O quê? Romanos 9, de 1 a 23, o tema não é a eleição? Não. Nem pensar. Você está doido? Qual é o tema então? O tema é a salvação pela fé em contraste com a busca da salvação pelas obras. Aí você lê o texto de Romanos 9, de 1 a 23 e você procura a palavra fé. Quantas vezes aparece a palavra fé em Romanos 9, de 1 a 23? Nenhuma vez. Você fala, Armínio, onde você está? O que você está lendo? Que Bíblia é essa que você está lendo? Está lendo o Evangelho segundo Allan Kardec? Onde você foi parar? Você está indo longe demais. Aí menciona lá, amei Jacó e odiei Esaú. Ele fala assim, aqui não é Jacó e Esaú. Não? Quem é? São símbolos. É sempre assim. Quando o cinto aperta, você corre para a simbologia, você corre para a alegorização. Então, aqui Jacó são os que buscam ser salvos pela fé. É um símbolo dos que buscam ser salvos pela fé. E Esaú é um símbolo dos que buscam a salvação pelas obras. Mas como você chegou a isso? É aquela história, eu tenho que chegar a isso. Eu tenho que chegar a isso para esse texto fazer sentido para mim. Porque esse texto aqui está dizendo coisas claras aqui que eu não posso aceitar. A minha razão não pode aceitar isso aqui. Romanos 9 não é difícil de interpretar. Romanos 9 é claro. A gente vai ler daqui a pouco. Romanos 9 não é um texto difícil. Dá para entender Romanos 9. Facinho. Mesmo lendo em português, você lê facinho Romanos 9. Não é complicado. Complicado é aceitar o que está lá. Você pode ler e falar assim, isso aqui é demais para mim, isso aqui eu não aceito não. Tudo bem. Você entendeu o texto, pelo menos. O que você não pode fazer é tentar mudar para o texto falar o que você quer que ele diga.
E você vê Armínio fazendo isso. Por quê? Porque ele não consegue conviver com a ideia de uma teologia que tem pontas soltas. Eu tenho que fazer tudo fazer sentido, porque a minha visão é aristotélica. Nessa época aqui, o calvinismo, por causa do Teodoro Beza, o calvinismo começou a entrar na visão aristotélica, começou a abraçar uma filosofia mais aristotélica. E dizendo, eu tenho que explicar tudo. E para tentar explicar tudo, olha o que inventaram. O supralapsarianismo e o infralapsarianismo. Querendo explicar o quê? Os decretos secretos de Deus. Então, olha só o que dizia o supralapsarianismo. O que significa essa expressão? Supralapsarianismo. O que é supra? Supra é, está colocado ali, né? Acima de. O que é lapsus? Queda. Supra é antes ou acima de. Né? E aí vem lapsus, significa queda. O supralapsarianismo ensina que o decreto de eleger um grupo para a vida eterna veio antes do decreto da queda. Deus primeiro decretou eleger um grupo. Depois ele decretou criar e depois decretou a queda do homem. Agora, o que é isso? Quem inventou isso aí? Quem falou que Deus funciona assim? Deus é atemporal. Será que Deus fala, eu vou primeiro planejar isso, depois eu planejar aquilo, depois... É assim que a mente de Deus funciona? É bobagem isso. Desculpem. Até hoje tem calvinistas, claro, muitos, né, são supralapsarianos, infralapsarianos. Eu acho isso uma imensa tolice. Uma bobagem imensa. Como é que você pode entrar na mente de Deus e dizer uma coisa dessa? Com base em quê? Isso aqui é pura criatividade, é pura invenção. É a tentativa de explicar o que é inacessível para nós. É uma expressão de filosofia aristotélica. Eu estou querendo explicar os universais, achando que os universais estão ao meu alcance. Agora olha o infralapsarianismo. Infra, abaixo. Lapsus, queda. Olha lá. Primeiro Deus decretou criar o homem. Depois ele decretou a queda. E depois decretou a eleição. Gente, esses dois grupos se matavam discutindo isso. Você acredita nisso? Eles se matavam discutindo isso aí. Agora, quando Armínio viu isso, e viu que o calvinismo holandês tendia para o supralapsarianismo, ele falou o seguinte, olha, tanto o supralapsarianismo quanto o infralapsarianismo estão errados. Porque os dois ensinam que Deus é o autor do mal. Quem decretou a queda? Em qualquer modelo. Quem decretou a queda? Deus. Se Deus decretou a queda, quem é o autor do pecado? Deus. Então Calvino falou assim, isso não pode acontecer. Então o que ele falou? Ele falou o seguinte, olha, os dois estão errados. Eu vou resolver a questão. Mas não se mexe nisso aqui. Os dois estão errados mesmo. Mas o melhor é falar o quê? Olha, esse assunto é um assunto para o qual nós não temos a lanterna da revelação. Eu não posso entrar nisso aqui. Isso aqui é uma floresta escura. Isso aqui é irrelevante. Não serve para nada isso aqui. A bobagem, a perda de tempo. É o debate teológico mais tolo que já surgiu na história do cristianismo, é isso aqui. Não ajuda em nada, não muda nada, nada. Eu tenho que olhar para isso e falar assim, olha, isso aqui é, para mim, bobagem. Para mim, os dois estão errados. Para mim, estão mexendo em coisas que a Bíblia não trata. Para mim, está tentando entrar na mente secreta de Deus. Isso aqui não é assunto nosso. Tentar descobrir isso aqui é uma temeridade. Eu não vou me meter nisso aqui. Mas o que Armínio fez? Ele não fez isso. Ele tentou solucionar. Aí ele falou assim, olha, é o seguinte. Deus, ele decretou a queda sim. Mas ele decretou a queda com base na sua presciência. Ele viu a queda lá na frente, aí ele decidiu permitir. Ajudou? Permitir a queda também não torna Deus autor do mal. E aí você vê na história de Gênesis que Deus não somente permitiu a queda. Se Deus previu a queda, sabia que ela ia acontecer, ele não só é um observador culpado. Ele vai lá, ele faz o jardim,
Ele coloca a árvore, ele faz a serpente, ele faz o fruto proibido crescer, ele dá ordem para não comerem do fruto, ele cria a mulher sabendo que ela ia ser o instrumento da queda. Ele fez tudo, sabendo o que ia acontecer. Quem é o autor da queda? Você sabe que vai acontecer? Você viu o que vai acontecer? Você tem certeza que vai acontecer? Aí você monta o cenário e fica olhando. Você não é culpado também da queda? Ou seja, Armínio tentando resolver, não resolveu nada. Continua o problema, só que agora temos 3 tretas. Agora, além do infralapsarianismo e do supralapsarianismo, a gente tem também o arminianismo para nos incomodar pro resto da vida. Então, ao longo dos 500 anos, a gente tem que lidar com o arminianismo que surgiu disso aí. Por quê? Porque Armínio é um teólogo que nasce do escolasticismo protestante. E o que é o escolasticismo protestante? É o casamento da teologia reformada com o aristotelismo. É a tentativa de explicar tudo, de não deixar brechas, não deixar lacunas na teologia. E olha, esse é um grande erro, porque a teologia verdadeira, ela tem lacunas. Não tem jeito. Deus não revelou tudo para nós. Deus não revelou. Eu poderia chegar para um arminiano e perguntar assim: se Deus sabia que o homem ia cair, por que ele fez o jardim? Por que ele deixou a tentação acontecer? Por que ele montou todo o cenário se ele sabia que o homem ia cair? E o que o arminiano vai responder? Se ele for honesto, ele vai dizer: olha, isso aí é um mistério. Ahá! Você também. Ou seja, no final das contas, nós temos um problema que é um problema de todo mundo. Não é um problema de arminiano e de calvinista. Nós temos um problema que é a ausência de informação. E essa ausência de informação não é uma ausência de informação calvinista ou arminiana. É uma ausência de informação bíblica. É um problema do cristão. É um problema do homem que crê na Escritura. Ele olha e fala: eu não sei responder isso aqui. Cedo ou tarde ele vai dizer isso: eu não sei responder isso. E essa era a solução. Mas Armínio criou a ideia da eleição ou da predeterminação por meio da presciência. A presciência é o que move a predeterminação, a predestinação de Deus. Muito bem. Olha aí então os 5 pontos da remonstrância. Até que horas vai aqui? Até que horas vai? Que horas são? Não sei. Que horas? 10 para as 9 já? Acaba às 9? É, 10h30. Não fala isso não, que o pessoal vai embora correndo daqui. Vocês estão entendendo tudo até agora? Estão percebendo todas as nuances do problema envolvidos aí? Então não é só questão de alguém acordar cedo e falar assim: hoje eu vou inventar uma... Não é isso. Eu vou inventar uma teologia hoje, estou meio desocupado, vou inventar um modelo teológico. Não é isso. As coisas aparecem, as coisas acontecem em virtude de diversas circunstâncias, as mais diversas circunstâncias. Não é um surgimento gratuito do nada. Então, você vê aqui um país apegado fortemente ao calvinismo por razões políticas. Porque via a Espanha como um país inimigo e era católico. Então você consegue perceber elementos históricos, políticos, culturais presentes nessa questão que não podem ser desprezados. Você vê aí um teólogo, o Teodoro Beza, começando a pender para o lado do aristotelismo e fundando o escolasticismo protestante. Iniciando a fase do escolasticismo protestante. E aí surgem essas tentativas de explicar o inexplicável, e com isso aparece Armínio, que é filho do seu tempo. Armínio é um escolástico. Ele quer explicar tudo. Ele quer dar respostas para os pontos da teologia que são obscuros. Que é o que os infra- e supralapsarianos queriam fazer também. E aí então surgem essas coisas em virtude disso. Bom, o debate aconteceu, Armínio foi
hostilizado na Universidade de Leiden, ele foi professor na Universidade de Leiden, ele foi hostilizado, teve calvinista malandro que aprontou com ele feio, escreveram panfletos dizendo coisas que ele não dizia e colocaram o nome dele. Que negócio de fake news, né, que tem, hoje em dia tem muito isso, não tem? Bolsonaro falou isso, Haddad falou aquilo, mas eu não falei nada, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Na época não era diferente não, a natureza pecaminosa é a mesma, né? E Armínio, ele foi muito perseguido, porque existiam calvinistas, isso aí é independente da vertente teológica que a pessoa adota, você encontra gente ruim em qualquer vertente. Você vai encontrar calvinistas nessa época que são verdadeiros santos. Homens assim que, durante as guerras, durante as pestes na Holanda nessa época, eles iam nos lugares onde estavam os doentes, calvinistas. Inclusive, pessoas que participaram das reuniões de Dort. Delegados ali de Dort, pastores, mestres de Dort, que quando sabiam que existia uma comunidade que tinha sido afetada pela peste, pela guerra, por algum problema assim, iam lá e ficavam lá com os doentes, e davam dinheiro, levantavam recursos, se dedicavam, cuidavam dos doentes, como pastores fiéis, santos, homens de Deus mesmo. E você vê arminianos fazendo, o próprio Armínio fazia isso. O próprio Armínio era um homem extremamente bondoso. Se você ler a biografia de Armínio, você vai ver que ele era um homem extremamente bondoso, tinha um coração pastoral enorme. Enorme. Os filhos dele, quando ele morreu, os filhos dele foram na faculdade pedindo, né, que o seu pai fosse reconhecido como um homem que prestou serviços maravilhosos à universidade, e eles foram atendidos. E o respeito deles pelo pai, ele teve uns 12 filhos. O homem era uma família gigante, né? E os 12 filhos respeitavam ele profundamente. Então ele era um homem muito bom, cristão.